Não mereço os elogios que o Dr. Rui me fez, mas gostei dos elogios. Mas não mereço. Eu exerço advocacia há 23 anos, me formei aqui do lado na FMU, em 89, e ingressei na UAB em março de 90, e montei um pequeno escritório e venho com ele até hoje. E sempre dei aula em faculdade, curso, etc. E nos últimos 10, 12 anos, eu faço só trabalhista. No começo, praticamente fazíamos tudo. De 90 até 2000, mais ou menos, fizemos quase tudo. Mas de 2000, demos uma virada no escritório e passamos a fazer só trabalhista, reclamante e reclamada. No começo, foi um pouco difícil para se adaptar, depois a coisa pegou e ficamos só nessa área. E também ajustei meu direcionamento na área do magistério, porque antes dava aula também de quase tudo, comercial, civil, não sei o que, etc. Né? Então, em 2000 para cá, eu também ajustei em dar aula só na área trabalhista. E aí, então, hoje eu adquiri um pouco mais de experiência em razão disso. Eu fico muito agradecido pelo convite, é muita honra estar aqui, diante do Dr. Alessandro, diante de vocês. Muito obrigado mesmo, a oportunidade para mim, muito importante, né, porque eu tenho que agradecer a Deus todo dia por ter me dado essa chance de ser advogado, de poder participar de audiência, de palestras, cursos. Para mim, um grande privilégio, eu me sinto muito privilegiado por ser advogado, por ter a possibilidade de participar da atividade profissional da advocacia. E toda vez que eu me apresento como advogado, eu me sinto muito honrado, eu me sinto muito realizado por isso, né? Fico muito agradecido pela oportunidade. E, de igual maneira, nesta tarde aqui. Vou falar de execução trabalhista. A execução trabalhista, pessoal, a meu ver, é a segunda parte de um processo trabalhista. Hoje, as ações trabalhistas, todas elas, ou a grande maioria, ou 99% das ações trabalhistas, se iniciam com uma ação de conhecimento. Então, a ação de conhecimento é regra. Por quê? Quem reclama é o ex-empregado, que reclama verbas que ele não recebeu, e essas verbas que ele não recebeu não foram documentadas pelo então empregador. Então, para tentar receber essas verbas que o empregado não recebeu, que não estão documentadas, é necessário uma ação de conhecimento. Então, todo empregado que entra com a ação, e só empregado entra com a ação, aliás, todo ex-empregado que entra com a ação, ele não tem documentos para provar o que ele está pedindo. Por quê? Porque o empregador nunca vai documentar a sua inadimplência perante o seu empregado. O empregador não paga algumas verbas devidas e não dá ao empregado um documento dizendo que ele não pagou. Simplesmente não se paga. Não se registra o empregado, não se paga hora extra, adicional noturno, insalubridade, por aí vai. E não se dá ao empregado um papel dizendo que ele tem aquele direito. Não se dá. Por que que não dá? Porque se derem, o empregado futuramente vai usar isso contra o próprio empregador como prova em juízo. Então o empregador não documenta a sua inadimplência. Todo pagamento que é feito extra folha é feito em dinheiro, para evitar deixar rastro. Não é? Então nenhum empregador é louco de fazer DOC na conta do empregado para pagar uma hora extra por fora. Né? Ninguém é louco de fazer um olerite para quem não está registrado. Então, vocês vejam como... Então, toda a ação de trabalho começa com uma ação de conhecimento. E a ação de conhecimento, após ter a sua procedência, ou para a sua procedência, segue na execução. Não é? Então, a execução é a segunda parte. Agora, pode começar a ação diretamente com a execução? É possível. Aqui no 876, nós temos os títulos executivos trabalhistas, ou seja, os títulos que justificam a execução. São 4 títulos, 2 são judiciais e 2 são extrajudiciais. Os 2 títulos executivos judiciais são a sentença que condenou a empresa, total ou parcialmente, e transitou em julgado, e a sentença que homologou um acordo em juízo e não foi pago. Entendeu? Então, 2 títulos executivos judiciais, sentença que transitou em julgado, e sentença que homologou um acordo que não foi pago. Esses 2 títulos vão surgir dentro de uma ação de conhecimento. Então, esses 2 títulos devem ser antecedidos por uma ação de conhecimento. Então, não dá para executar diretamente uma sentença, porque nós não temos uma sentença na mão. Tem que formar a sentença. Como que forma a sentença? Entra com uma ação de conhecimento, leva o fato para o juiz, faz prova, né? Aí ele dá uma sentença procedente ou passivo procedente. Agora, nós temos mais 2 títulos executivos extrajudiciais, que é possível, aí sim, entrar com uma ação de execução diretamente, sem passar pela ação de conhecimento. Primeiro título,
termo de ajuste de conduta firmado entre o MP do trabalho e uma empresa. Então alguém vai no MP do trabalho, denuncia lá a empresa, o MP do trabalho chama a empresa lá na sua sede, né? Através de um inquérito civil, que antecede a ação civil pública, faz um acordo com a empresa, de registrar, de pagar 13º, de pagar a insalubridade. Esse acordo chama-se termo de ajuste de conduta, TAC. Se a empresa não cumprir, o MPT pode executar diretamente, sem precisar fazer ação de conhecimento. Entendeu? Agora, tem outro título executivo extrajudicial, termo de acordo firmado na Comissão de Conciliação Prévia no sindicato. Está em desuso. Por quê? Não é obrigado a passar pelo sindicato para entrar com a ação trabalhista. Mas ainda a lei prevê. Então, se algum dia vocês, pelo reclamante, ou pela reclamada, quiserem fazer um acordo, não é? E formalizar mais ou menos, leva no sindicato. Entendeu? Chega no sindicato, o sindicato lá marca uma data, entendeu? Pode ser formalizado por escrito, ou o reclamante pode ir sozinho lá e formalizar verbalmente. É marcada uma data de conciliação, as partes comparecem, fazem o acordo. Se não for pago, esse termo de acordo serve como título executivo extrajudicial, ou seja, pode ser utilizado para entrar com uma ação de execução diretamente na Justiça do Trabalho, pleiteando aquele valor. Entendeu? Então, agora, se esse termo de acordo ele é válido para quitar o contrato ou não, aí é uma outra questão, não é? Outra questão. Mas que hoje, nessa tarde aqui, nós podemos afirmar que esse acordo serve como título executivo extrajudicial, isso é inegável. Entendeu? Então são 4 títulos executivos, 2 judiciais e 2 extrajudiciais. Não tem mais nenhum. Tá certo? Vocês vão perguntar então, posso executar um cheque? Duplicata? Promissória? Não. Eu entendo que não. Não é? Então, supor, o ex-empregado tem um cheque sem fundo do ex-empregador. O ex-patrão pagou o ex-empregado com cheque sem fundo. Pagou o quê? A rescisão. O cheque sem fundo está na mão do ex-empregado, que traz para vocês. Doutor, doutora, eu trabalhei numa empresa, me mandaram embora, pedi a conta. O patrão me pagou a rescisão com esse cheque sem fundo aqui, ó, de 3.750. Dá para entrar com uma ação de execução desse cheque? Não. Não dá. Eu tenho uma promissória que o meu ex-patrão me deu quando eu saí, porque ele não tinha dinheiro e prometeu me pagar 10 mil depois de 60 dias. E ele assinou uma nota promissória para mim. Eu tenho como executar isso na trabalhista? Não. Por quê? Porque não está elencado no artigo 876 da CLT. Certo? Por falta de previsão legal. Não é? Posso executar uma duplicata? Piorou. Duplicata? Por que duplicata? Emitiu nota fiscal, por acaso? Não é? E se emitiu, por que emitiu, né? Começa uma coisa muito estranha. Posso executar um acordo feito no tribunal arbitral? Não. Por quê? Falta previsão legal do 876. Ou seja, tudo que não está do 876, não pode. Aí vocês vão fazer o quê? O advogado lá pega o cheque sem fundo, a promissória, duplicado, sei lá que seja, faz uma petição inicial de execução de título executivo extrajudicial. E vai lá distribuir. Certo? Então faz o pré-CAD, vai distribuir, o distribuidor recebe. Recebe e uma curiosidade, marca audiência. Não é? Aí vocês vão lá na audiência. Chega lá e pergunta, proposta de acordo? Não. Defesa? Não, peraí, excelência, mas não é execução? Ele falou, aonde? Execução aonde? É execução depois, né? Por enquanto é conhecimento. Não, mas eu entrei com uma ação de execução. Então, mais alguma dúvida, doutor? Ou podemos continuar? O senhor tem mais alguma dúvida ou podemos continuar? Não, só isso mesmo, né? O que aconteceu? Ele recebeu a minha petição como conhecimento, cognição. Né? E, como tudo é muito informal, rápido, etc., a coisa andou. Entendeu? Só que ele não entendeu é quem entrou com a ação. Não é? Porque quem está respondendo sabe que está devendo mesmo. Não é? E até gostou que virou ação de conhecimento, porque vai ganhar mais tempo para arranjar o dinheiro para pagar. Entendeu? Então não pode.
Acordo no tribunal arbitral. Fiz acordo no arbitral, não recebi. Posso executar na trabalhista? Não. Entendeu? Por quê? Dia de trabalho, para o empregado, é indisponível. Certo? Dia de trabalho, pelo empregado, é indisponível. Artigo 444 da CLT. Artigo 1º, 9.307, só pode fazer acordo de dias patrimoniais disponíveis. Vocês já foram no fórum trabalhista? Diversos fóruns têm um cartaz enorme do MPT. Trabalhador, não faça acordo no tribunal arbitral, é ilegal, cuidado. Não reconhece. Entendeu? Então, execução desses títulos todos não existe, serve só como começo de prova para poder reivindicar um direito numa ação de conhecimento. Só. Né? Então, começamos daí. Chegamos na execução. Uma execução muito interessante é chamada provisória. Provisória. Pelo reclamante, nós ganhamos a ação, total ou parcial. Alguém recorreu, ou os dois recorreram. Entendeu? Então, nós fomos pelo reclamante, saiu a sentença. Parcialmente procedente, ou procedente. Eu, pelo reclamante, vou recorrer, ou a reclamada vai recorrer, ou os dois vão recorrer. O importante é que tenhamos pelo menos um recurso, ou os dois, tanto faz. Juntou essa condição, eu, pelo reclamante, já posso executar isso aí. Entendeu? Como é que eu faço? Eu tiro cópia do processo, capa a capa, né? Já aproveito, faço o cálculo de liquidação da sentença que eu ganhei total ou parcial, e faço uma petiçãozinha bem simples, pedindo o quê? A formação de carta de sentença com as cópias anexas para fins de execução provisória. 2. Requer seja homologado o cálculo anexo, após a manifestação da executada. Temos aqui para deferimento. Grampeia tudo, fura, protocolo. Posso? Ou digitaliza. E já pede, e lá na frente, já se entrou dinheiro, ou entrou algum bem material ou imaterial, se for dinheiro, já pede para levantar até 60 salários mínimos, de acordo com o valor homologado. Se for maior que 60, me dá 60 salários. Se for menor que 60, me dá o todo. Na execução provisória. E se penhorou bens móveis ou imóveis, eu quero leilão na execução provisória. Para quê? Para me dar os até 60 salários mínimos. Entenderam? Não entendeu? Onde está isso? Né? Por que tudo isso? De onde saiu? 899. Recurso. Todo recurso, efeito meramente devolutivo. Certo? Oi. Pode ter reversão, pode ter. Não. Se não tem dinheiro, fica sem devolver. Só devolve quem tem dinheiro. Hã? Ser obrigado? Aí já é outra questão. São várias questões que o senhor está colocando. Então, primeira coisa, vamos ver de onde saiu os 60 salários mínimos. E por que eu posso pedir? Então, primeiro, por que eu posso pedir? 899. Efeito devolutivo. Segundo, junto com 899, 475 CPC 475 desculpa. 475 475 CPC, né? Letra O. Tá chegando. MNO. Parágrafo 2º. A caução que a senhora se refere poderá ser dispensada. Então, caução já era. Quando, nos casos de execução... inciso primeiro, quando nos casos de crédito de natureza alimentar, eu vou provar que nosso crédito é alimentar, ou ato ilícito, até o limite de 60 vezes o salário mínimo, o executivo demonstrar situação de necessidade.
Necessidade eu já demonstrei, tanto é que o juiz me deu gratuidade processual. Isso já está na sentença, a gratuidade que eu pedi na inicial. 60 salários mínimos é fácil, 678 vezes 60. Agora faltou eu mostrar que o nosso crédito é natureza alimentar. Certo ou não? Faltou, vou mostrar agora. Nosso crédito natureza alimentar, aonde? Constituição Federal, artigo 100. Parágrafo 1º. Os débitos de natureza alimentícia cumprem aqueles requisitos de salários. Pronto, está demonstrado. A nossa condenação derivou de falta de pagamento de verba salarial. Juntei os 3 elementos, eu tenho direito a levantar até 60 salários mínimos na execução provisória, sem caução. A doutora falou, o juiz é obrigado a me atender? O juiz é obrigado a me atender? Vários artigos para explicar isso. CLT 765. Juiz tem ampla liberdade na direção do processo. Ampla liberdade, ele atende se quiser. Velando sempre pelo andamento rápido das causas. Podendo determinar qualquer diligência necessária. Então, a 765. Ele que decide se ele quer ou não. Entendeu? Ele que decide. Quer ver mais um artigo que ele que decide? CPC 131. Aí não é bem assim, mas pode até ser usado. Juiz aprecia livremente a prova, atende fato e circunstância dos autos, ainda que as partes não alegaram, mas indica na sentença motivo de forma de convencimento. Chama-se princípio do livre convencimento fundamentado. Então ele se convence do sim ou do não, desde que fundamente. Então o juiz é obrigado a atender a liberação de 60 salários mínimos? Não, não é obrigado. Ele atende se quiser. Aliás, olha só, já emendando um pouquinho essa parte aí, eu vejo que na área trabalhista não existe o certo ou errado. Não existe o certo ou errado. Existe a legislação. Agora, o que é certo? É tão subjetivo aplicar o caso concreto na legislação que não sabe o que é certo mais. O que é certo e o que é errado, porque a legislação é muito falha. É de 43, não prevê mais nada. Aliás, a lei é de 1943, 1º de maio. Então tem 70 anos hoje. Tem 922 artigos, dos quais metade está revogado tácito expressamente. Então ele tem uns 400, 500 artigos em uso, que não mais representam a realidade do nosso país. A CLT não tem nada a ver com a nossa realidade. Portanto, o juiz do trabalho, ele usa tudo de forma subsidiária. Não é só CPC, Código Civil, tudo. Código Militar, Código Penal, Processo Penal, Código das Águas, Estatuto da Terra, CDC, Estatuto da Criança e Adolescente, não é? É tudo. Até Código Consumidor usa no processo trabalhista. Então, portanto, nem juiz hoje sabe o que é certo e o que é errado. Certo é o que ele decide na hora, em cada caso, que nem ele sabe se o tribunal vai confirmar. Até o juiz, ele age com insegurança, que ele fala, olha, eu acho que é isso. Eu acho. Eu li umas 10 mil vezes e eu acho que é isso. Agora, se o tribunal vai confirmar, eu não sei. Eu falo, doutor, mas então o senhor julgou como isso aí? Eu julguei pelo que eu achei lá. Não é? Mas é assim que funciona? Ele falou, é assim porque não tem outro jeito. É tanto detalhe, é tanta coisa diferente, é tanta falta de previsão legal, que hoje o juiz do trabalho, ele julga pelo que ele acha. E ele não lembra mais como ele julgou um caso idêntico no passado. Portanto, ele pode julgar 2 causas idênticas de forma diferente. Porque ele não lembra, ele não fica fazendo um arquivo para se consultar toda hora que vai julgar, não faz. Então ele bate o olho, olha para a cara das pessoas. E fala, CPP, Código de Processo Pessoal, e vigora o princípio da máxima truculência, às vezes. Não é? Princípio da máxima truculência judiciária. Aqui quem manda sou eu. Chama-se princípio da máxima truculência. Quem manda sou eu. Ou se dá o CPP, Código de Processo Pessoal. Então, tem juiz que vai dar os 60 salários, tem juiz que não vai dar. Se a senhora for na terceira vara de Jundiaí, ele dá não só os 60, mas tudo. Antecipado, Ainda aplica uma multa reclamada por estar lá. Ele falou, reclamada, só de estar aqui já está errada. Só de estar aqui já está errada. Terceira vara Jundiaí. Dr. Jorge Luiz Souto Maior,
uma autoridade no assunto, professor da USP, doutor pela USP, enfim, um homem muito, né, conhecido da matéria. Mas se a senhora for, talvez, em outra vara em que o juiz foi cortador de cana enquanto adolescente, isso aconteceu mesmo. Em Araraquara teve um juiz que ele foi cortador de cana enquanto adolescente. Depois ele fez faculdade, teve outros empregos, fez concurso, passou. Se aposentou como desembargador agora. Como será que ele julgou as causas de canavieiros que caíram na mão dele? Hã? Nossa Senhora. Vai falar que ele está errado? Não, ele está certo. Jorge Luiz também. É 1000% empregado. Agora, talvez algum juiz tenha sido de família rica, muitos saíram de família rica, e ouviram os pais falar mal de empregado a vida inteira. O avô era empresário, os pais são empresários. Ele cresceu num ambiente empresarial, em casa. Então você vê isso, então não se preocupe com isso não. Pelo reclamante, pede. Ah, tem mais uma dúvida que a doutora falou. E se reverter no tribunal e já tiver liberado 60 salários mínimos e der improcedência e transitar improcedente? Fácil. Volta, não é? Apresente os cálculos a reclamada exequente. Cálculo dos 60 salários corrigido. Cite-se o reclamante executado a pagar em 48 horas ou 15 dias. Pode esquecer. Pode dar até 1000 dias que não vai pagar. Diga a reclamada exequente. Bacen júri, rena júri, info júri, tudo negativo. Diga exequente. Nada a dizer. Ao arquivo. O arquivo. Acabou, resolveu. Ao arquivo. Resolvido. Como é que vai resolver? Mas que injustiça. Senhores, hoje, as execuções com pendência, 99,99% são contra empregadores, dos quais 80% não serão pagos jamais. Em média, 80% das execuções trabalhistas não serão pagas jamais. Por quê? Porque o empresário já começou lá atrás um esquema muito forte para não pagar ninguém. É empresa laranja, é não sei o quê, é sócio laranja. A constituição da empresa muda a cada mês. A cada mês entra, sai, gente. Não sabe nem mais quem é quem naquele negócio. Muda endereço, muda nome. Eu fui atrás, eu não faço mais isso porque, né? No começo, vamos atrás. Vamos pegar o endereço, pegar o carro, doutor Rui, vamos lá atrás, vamos fazer justiça, ganhamos o processo. Não é possível um negócio desse. Eu preciso ganhar o meu também. Vamos atrás. Uma empresa, na Moca, no ramo metalúrgico, transferiu tanto de endereço que foi parar em Santana do Parnaíba, no local, uma área rural, num sítio, caindo aos pedaços, com um casal de idosos lá dentro, que não sabia nem quem era essa empresa, nem quem eram os sócios, mas eles figuravam como sócios. Falou, o senhor é fulano? Sou. E a senhora é fulano? Sou. O senhor conhece a empresa ABC Metalúrgica? Nunca ouvi falar. Estamos aqui há mais de 50 anos, trabalhando na roça aqui, plantando uma verdurinha. Acabou. E agora? Dali eu vou procurar quem? Acabou minha, né? Nossa missão. Encerra aqui. Google, então. Google. Vai. Já abandona, É perigoso ser assaltado, inclusive, hoje, né? Chega lá. Chega lá, tem um pessoal meio estranho lá. Então não dá certo isso aí. Então, pessoal, execução provisória. Então, eu tenho 2 arquivos cheios de pastas de reclamantes empregados que não conseguimos receber. Tem execução desde a época de 92, 93, a época que eu comecei a advogar. Não acha mais ninguém. Esse pessoal está rindo na cara da gente. Agora, quando acontece isso, mudou o jogo. Outro dia, aconteceu no meu escritório isso aí. É raro acontecer. É raro liberar os 60 salários. Mas liberou. E o cliente gastou. Eu já peguei meus 30%. Já gastei também. Na hora. Já estava gasto já. Não é que eu vou gastar. Já estava no cheque especial. Aí, só deu um refresco ali. Aí, reverteu improcedente e tal. Veio aquele cálculo todo. Daqui a pouco ligou o advogado. O quê? Para mim? Quer falar com você.
Nossa senhora, esse cara é... Né? Pois não, doutor? É, aquele caso lá, vamos tentar um acordo. Mas você é louco? Que é isso, meu amigo? Que é isso? Você está falando que vai querer cobrar de um desempregado, ex-faxineiro. E olha, deixa eu só pegar aqui rapidinho o CNPJ da empresa, puxei aqui no site. O seu cliente responde a mais de 35 processos trabalhistas, dos quais 28 na execução com pendência. Ou seja, vocês foram condenados, passou o prazo, não pagaram, não tem bens para penhorar. E você vem ligar para mim. Meu amigo, você é louco? Que é isso? Vamos trabalhar, rapaz. Para com essa palhaçada, que isso? Pô, que é isso? Não é de ficar com raiva? Você acha que eu vou ligar para o ex-faxineiro para devolver o... Ah, que é isso? Não, para com isso. Não, é coisa de ficar horrorizado. Tem o que fazer. Pô, tanta conta para pagar. Tem família. Não é assim não, rapaz. Olha só. Aonde que vai correr a execução? Aonde começou o processo, 877. Vara de origem, ou tribunal de origem, o mais comum, vara de origem. Por isso que volta para a vara de origem para começar a execução lá. Entendeu? Quem pode ser exequente? Quem pode ser exequente? O reclamante, óbvio. Quem mais? Herdeiros, se ele morreu, não é? O MPT, o sindicato, o perito, para executar os honorários dele, o INSS, para executar a parte previdenciária, ou qualquer interessado. Isso é interessante. Qualquer pessoa pode impulsionar a execução trabalhista. Qualquer um. Só que essas pessoas não podem receber o dinheiro. Pode impulsionar, mas não pode receber. Por que pode impulsionar? Porque tem algum interesse. Geralmente são credores do exequente. Por exemplo, meu cliente reclamante ganhou o processo. Estamos na execução. Quem aparece? Credores dele. Vamos dar um exemplo. Ex-mulher. Executando pensão alimentícia. É verdade, tem muito isso. A advogada já está acompanhando faz tempo o nosso processo. A hora que entrou na execução, ela ligou. Tudo bem? Doutora, quanto tempo a senhora não aparece? Pois é, esse processo demorou tanto, o trabalhista, né? Até ela falou, eu acho que até você foi um pouco lento. Ah, agora eu fui lento agora? Ah, tá certo, doutor, então fui lento, né? Então vou fazer um acordo para pagar lá os alimentos, senão vou ter que fazer a penhora no rosto dos autos do seu processo. Então, acho que é melhor a senhora fazer mesmo, porque acordo é difícil, né? Nem recebemos ainda. Como é que eu vou fazer acordo de um valor que nós nem recebemos? E não sei se vamos receber. E já vou fazer acordo. Então, vou fazer um acordo ad êxito, né? Vou fazer um acordo para pagar 50 mil se receber. Pode ser assim? Não, vamos colocar uma data. Não, aí não, Aí não, aí complicou. Não. Aí o que ela faz, a advogada? Pede um mandado de penhora no rosto dos autos do juiz da família, o juiz defere, ela traz aqui no trabalhista, o juiz autoriza, e escreve na capa dos autos da ação trabalhista que está penhorado 50 mil no rosto dos autos, conforme a ordem do juiz da família e tal. Quando entrar esse dinheiro, 50 mil, nesse exemplo, vai lá para a vara da família, e se sobrar alguma coisa, vai para o exequente. Às vezes não sobra nada, falta. Porque estamos executando 30, 40 mil, e penhorou 50 no rosto dos autos. A ação acabou. Essa ação trabalhista inviabilizou. Aí o advogado reclamante pede renúncia por motivos particulares. Reclamante desaparece. E o juiz, traga os cálculos, sob pena de extinção. Quem traz o cálculo agora? A advogada da ex-mulher. Certo ou não? E ela vai acompanhar isso daqui para frente. Quando entrar o dinheiro, ela pode levantar? Não, porque ela não é parte. Ela vai pedir para remeter o dinheiro à vara da família, a origem do mandado de pena dos autos, para lá ela tem chama-se mandado de levantamento judicial, MLJ no cível. Porque lá ela é a patrona da autora. Agora, isso também acontece com outros exequentes. Por exemplo, eu estou executando um valor, não acho nada, mas
um outro processo trabalhista contra a mesma executada achou um imóvel. Aí eu peço para o juiz do trabalho expedir um mandado de penhora dos autos de outra ação trabalhista. Certo? Levo lá. Agora, quando esse imóvel for para leilão, o dinheiro que entrar vai pagar 2 processos, não é um só não. Certo? Aí o exequente de lá, o executado, correu e pagou a execução naquele processo, pedindo extinção. Entendeu como é que funciona? O juiz não deu, porque está pendente o meu. Mas aí o que falou o advogado, mas o outro não faz parte do processo, passou a fazer. Porque é a mesma executada. Não, é ilógico você devolver o dinheiro para alguém para depois cobrar de novo. Mas não é mesmo juiz, não interessa. Na trabalho funciona assim. Entendeu? Então, enquanto não quitar todas as pendências naquele processo, esse dinheiro não volta, esse imóvel ou esse dinheiro não volta para a executada. Certo? Então, isso é qualquer interessado. De ofício. Na execução, o juiz do trabalho age de ofício. Na fase de conhecimento, não. Na fase de execução, age de ofício. Por isso que é difícil vocês verem pedido de penhora online pelo exequente na trabalhista. Muito difícil. O mais comum é aquele susto de manhã, né? 6 horas da manhã, 6h30, toca o celular. 6h30? Desliga, né? Toca de novo. Desliga, toca de novo. Quem será? O quê? O cliente lá, a empresa. Ou não sabe de quem é esse número. Vamos atender. Quem é? Ou é a empresa, ou é o sócio lá ligando para mim. Shigemuri, onde você está? Vou me sentir ofendido assim. Onde você está? Está pensando o quê? Não, está me ofendendo, tá, doutor Rui? Onde o senhor está? 6h30, onde o senhor está? Está onde? Não, estou no boteco. Então, vou sentir ofendido. Estou aqui na internet e a nossa conta está zerada. Então você gastou tudo. Não, mas onde tinha 180 mil? O quê? Tudo isso? Está zerado? Não sei. Não, mas dá uma olhada. Não, mas não dá, meu amigo. Esperar amanhecer o dia aí. Né? Aí ele ligou, mas você não sabe mesmo? Não, eu já falei para você. Então o que aconteceu aí? Penhora, bloqueio online. Na calada da noite. Ninguém pediu. Inclusive, no dia anterior, nós fomos lá no fórum e estava para homologar o cálculo. O cálculo foi homologado na calada da noite e foi bloqueado também na sequência. É verdade isso aí. Você pensa que é brincadeira? Não é assim, doutora? É claro. Aí de manhã, vamos lá, 11h30, falar com o excelência, mas que violência, né? Tal. Piorou lá, precisa falar um funcionário. Ele falou, então, começa pagando o exequente aí, que também foi funcionário. Mas excelência, pode penhorar assim, sem a gente ser intimado da homologação? Ele falou, não foi penhorado, foi bloqueado. Bloqueio não é penhora, doutor. Tá? O senhor vai ser intimado da homologação do cálculo, entendeu? Vai ter um prazo para garantir o juízo. Aí não precisa mais, porque já bloqueou mesmo, né? Então já houve uma celeridade processual. Nossa, mas tão rápido, é, excelência? Não, rápido não. Esse processo tem 8 anos aqui. É verdade, é. Então tudo tem uma lógica, né? Então isso significa o quê? De ofício. Entendeu? De ofício. Pode ter certeza disso. Quem tiver pela reclamada, a hora que tiver na fase do cálculo, já vai avisando o cliente. Não, eu não recomendo para tirar o dinheiro da conta, isso aí não. Eu só aviso. Há risco de bloqueio imediato até o valor tal que é o cálculo do exequente. Mas e o nosso cálculo? Não interessa. Há risco de bloqueio imediato. Mas não vai ainda contestar o cálculo? Meu amigo, ouça o que eu estou falando. É igual o médico está falando, você vai morrer, poxa.
Não, eu tenho chance. Então você fica sozinho, aí se vira. Não é? Por quê? Porque o juiz faz isso aí. Ele homologa e bloqueia. Depois fala, diga o executado. Não é? Então, de ofício, muita coisa de ofício. Indicou um cacareco lá para garantir o juízo. Ele já rejeita de ofício e penhora, bloqueia a conta. Muita coisa de ofício. Tá? Ele bloqueia a conta do sócio, enfim. Por aí vai. Vai bloquear. Da reclamada e do sócio. E do ex-sócio. São sócios. Os sócios são solidários na fase executória. Já entrou. Assim que transitou o julgado e voltou para a vara de origem, começou a fase executiva. Assim que transitou o julgado, teoricamente já começou a execução. Está voltando para a vara de origem, já começou. E o sócio é solidário. Quer ver? Então, mas não. Então. É claro. Então, é o princípio da máxima truculência judiciária. Então, judiciária, é o princípio que vigora, vigora, verdade. Então, sim, sim. Só porque do sócio, né? A senhora quer saber do sócio? Sócio é solidário na execução. Por quê? CLT 889. Na execução, é usado de forma subsidiária a lei que regulamenta a ação à execução fiscal federal. Então, na execução trabalhista, aplica-se de forma subsidiária a lei que regulamenta o Executivo Fiscal Federal, que é a 6.830. Então, 889 remete a 6.830. 6.830 de 80. 6.830 de 80. Que no seu artigo... não deu? Lei 6.830, artigo 4º. Então, o 889 remete a 6.830 de 80, que no seu artigo 4º prevê a execução fiscal, para nós, a execução trabalhista, por força do 889, poderá ser promovida contra devedor, pessoa jurídica, e o responsável, nos termos da lei, de pessoas jurídicas. Então, o inciso 1º e 5º do artigo 4º da 6.830, usado de forma subsidiária pelo 889, nos traz a solidariedade passiva do sócio com a pessoa jurídica na execução. E como alcança o ex-sócio? O ex-sócio alcança, por esse mesmo caminho, mais um artigo da CLT, que é o 448, que fala que a mudança da propriedade não altera os contratos de trabalho. Mudança de propriedade é trocar de sócio. Então, o ex-sócio, ele torna-se solidário também na execução. Então, o bloqueio é na conta da empresa, sócio e ex-sócio. Ao mesmo tempo, alguém está pensando nos 2 anos da saída do sócio. Eu não sei ler a mente de vocês, mas eu estou sentindo. Vibração é alta, Muitas pessoas pensando nos 2 anos. Mas não é até 2 anos que sai da empresa? Onde está previsto isso? Código Civil, 1003, parágrafo único, certo? Até 2 anos, poder averbada, modificação do contrato, responde o cedente, certo? 1003 e mais 1032. CC 1032. Até 2 anos, até retirada do sócio, não sei o que lá. Certo? 1003, parágrafo único, e 1032, Código Civil. Só que esses 2 artigos conflitam com o 448 da CLT. Esses 2 artigos conflitam com esse aqui. Certo ou não?
E eu só posso usar o 1003 e o 1032 na omissão da CLT. CLT 769. Nos casos omissos. Não é omisso, é expresso. O que diz o tribunal? A previsão do 1003 e do 1032 refere-se a uma situação civil entre sócios e não trabalhista. A situação civil entre sócio e ex-sócio regula pelo 1003 e 1032. E credores cíveis. A questão trabalhista, nesse aspecto, se resolve pelo 448 da CLT. E mais o 889, 6.830, artigo 4º, 1º e 5º. Todos os sócios. Todos os sócios. Todos os sócios, doutor. Só escapa quem comprou ações como investimento. Se você comprar ações da Petrobras, não responde por dívida da Petrobras. Agora, se for limitada, ou SA com poder de voto, de comando, mesmo que informal, está pego. E aí, alguém está pensando naquele negócio. Ah, meu cliente emprestou o nome. Ele nunca tomou nenhuma decisão na empresa. Aliás, ele nem conhece a empresa. Ele nunca foi na empresa. Ele nunca tomou uma decisão. Ele nunca conheceu o reclamante. Ele nunca se valeu de nada. Mas o que aconteceu? E o nome? Por que foi para lá? Emprestou o nome. Porque o parente, amigo, né, ex-mulher, mulher, marido, ex-marido, sei lá o quê, pediu o nome emprestado para abrir uma limitada. Porque limitada tem que ter 2 ou mais. E temos benefícios aí, contábeis, fiscais, sei lá. Ô, então empresta seu nome? Tá bom, né? Dá uma cópia do seu RG, CPF. Vai na Praça da Sela. Aí, ele emprestou o nome. E aí, de repente, veio um bloqueio de conta dele. Aí, alguém fez acho que embargo terceiro, né? Não cabe, porque está no contrato social. Até errou o caminho. Seria embargo execução. No embargo terceiro. Não faz parte da lide. Como não? Se o seu nome está no contrato social. Não, mas ele prestou o nome. Aí o juiz colocou lá. O argumento afigura-se estranho à argumentação jurídica, não é? Porque não existe emprestar o nome na concepção jurídica. O nome é imprestável. No bom sentido, né? E aí, já dizia o Mateus, o grande filósofo. Então, quem emprestou o nome, continua emprestando o dinheiro, tudo agora, né? Entendeu? É o grande tormento. Né? Agora fazer o quê? Fala aí, doutora. Oi. Com certeza, não precisa anular nada. Já, aqui, olha, uma sugestão. Não quero ensinar ninguém, mas nós, trabalhistas, não temos que anular nada. Prevalece, doutora, o princípio da verdade real. Então, eu posso entender, pelo artigo 9º da CLT, que tudo que foi feito para não pagar o reclamante no contrato ou depois do contrato, é nulo de pleno direito. Entendeu? Então eu vou pedir a penhora. É imóvel, doutora? É imóvel? Imóveis. Eu vou pedir a penhora de imóveis que não estão em nome da executada nem de seus sócios. Eu vou pedir. E vou contar a história para o juiz. Por que eu estou pedindo penhora de bens que não fazem parte do rol de bens dos executados? Porque, aí junta a certidão do cartório. Esse imóvel, há 10 donos atrás, era do sócio da executada, ou da própria executada. Há 10 donos atrás, houve 10 alterações de propriedade aí, né? E todas essas alterações são fraudulentas, porque a primeira alienação, a primeira venda, foi simulada, não houve transação de dinheiro, eles não declararam imposto de renda essa venda. Essa venda foi feita para parente, amigo, aí, mais ou menos no indicativo. Portanto, requer ao juiz do trabalho que declare a nulidade de todas as vendas, as alterações feitas nessa escritura, para determinar a penhora desse imóvel. Imediatamente. Com a consequente expedição de mandado ao cartório tal, para que, né, inscreva ali a penhora, tal, não sei o que lá.
A partir daí, o executado que se defenda. O executado que vai ter que provar que aquilo foi válido, e não nós vamos ter que provar a nulidade daquilo. O quê? Não, é só a senhora provar. O que é difícil é o seguinte, o advogado, isso dá, desculpe, né, não é o caso da senhora, claro, mas é o que a gente vê, assim, mais ou menos, no dia a dia. O advogado, ele não quer ter muito trabalho. Então ele vai lá e pede a penhora do imóvel do Zé da Silva. Mas o executado é o João Manuel. Aí o juiz não entende. Por que pediu para penhorar o imóvel do Zé da Silva, se o executado é o sócio é João Manuel e ABC Móveis? Aí o juiz esclareça o exequente. Aí ele falou, ratifico o pedido de penhora. Não, não é assim. Isso não é esclarecimento. Aí, então, aí se o advogado fizer todo os, é, é. Agravo de petição. Sim, agravo de petição. Para ter agravo de petição. Eu vou mostrar direitinho. Olha, está aqui, ó. Era do sócio. Outro dia mesmo um cliente meu me perguntou, empresa, você acha que pode penhorar casa dos meninos? Mas que menino é esse? Mas me responda, pode penhorar a casa dos meninos? Minha senhora, essa pergunta não dá para responder, é tão louca, né? Não, que eu tenho 2 filhos, um tem 3, outro tem 4. Eles têm uma casa, e penhoraram a casa deles. Pode isso? Mas a história não é só essa. Como é que menino de 13 e 4 comprou uma casa de 2 milhões de reais em Alphaville? É igual que eles fazem com caminhão. Normalmente eles compram um caminhão para fazer transporte. E põe o nome dos meninos, né? Para não receber multa no nome da pessoa, o caminhão é de propriedade da criança. Isso. Exatamente, dos meninos. Aí eu fui descobrir o quê? Aí eu descobri o quê? Esse imóvel era da empresa. A empresa doou para os sócios. Os sócios doaram para uma empresa do pai de uma da sócia. A empresa do pai da sócia doou para o pai, que é o sócio, que doou para os netos, né, que são os meninos. Os meninos, Aí a empresa deles está sofrendo a execução trabalhista. O advogado pegou a história toda, pôs lá no processo, o juiz mandou penhorar a casa. Aí eles foram intimados a penhora. Aí, pode penhorar a casa dos meninos? Aí eu falei, pode. Aliás, deve. Aí ele falou, você está por quem? Está por quem? Não, eu estou pela justiça, só não quer saber a verdade? Então eu vou falar, não pode. E aí, depois, como é que prossegue a conversa? Né? Não pode. Parou a conversa. A partir daí vai para onde? Aí ela quer, mas dá para livrar a penhora? Não. Você acabou de falar que não pode penhorar? Então a conversa não engrena. Entendeu? Então tem que falar a verdade. Verdade real. Então, doutora, não precisa pedir nulidade de nada. Já pede a penhora, conta a história e manda bala. Sim. Opa, aí, né? Vamos dividir. Brincadeira. Não, assim, ó, doutora, É, é, isso. 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 Não tem problema. Isso, tá. Sabe qual é a melhor prova da fraude, execução e fraude ao credor? Não tem dinheiro hoje. Não tinha dinheiro hoje. Hoje, a reclamada, hora executada, foi citada para pagar em 48 horas ou 15 dias. Ele não pagou, certo?
em razão dessa falta de pagamento no prazo legal, já evidencia a fraude à execução ou ao credor, porque lá atrás ela tinha um bem que se desfez, ficando sem dinheiro para honrar suas dívidas. Está aí a fraude, não precisa muito segredo. Entendeu? A prova maior da fraude é que não tem como pagar hoje. E tinha patrimônio antes. Cadê o dinheiro do patrimônio? Ah, eu gastei. Então você fraudou a execução, meu amigo. Porque você tinha que ter pego esse dinheiro e ter pago as suas dívidas. Sim. Então, por que não pagou o reclamante lá atrás? Hã? Não, a venda não foi. Agora, o destino do dinheiro foi. Então, já que não pagou o empregado, aquela venda foi fraudulenta. Quer dizer, não é que foi fraudulenta, foi legítima. Só que para ressarcir o empregado hoje, precisa pegar aquele imóvel e trazer para cá. Então, aquela venda tornou-se fraudulenta pelo não pagamento das dívidas trabalhistas. Porque se tivesse sido pago, não haveria fraude nenhuma. Essa é a conclusão mais lógica que se tira de um processo trabalhista, é esse. O devedor tinha patrimônio, certo? Vendeu, e a pergunta é, aonde foi o dinheiro? Ah, paguei conta, mas não pagou essa, não pagou. Foi para a Europa, comprou carro, imóvel, sei lá o quê. Ou teve um insucesso no negócio, o fato é que não pagou o credor. E o credor quer receber, precisava ter recebido, verbas alimentares, é uma questão social, uma coisa urgente, não pode ficar enrolando. Por quê? Se assim for, nós vamos, consequentemente, também produzir uma legião de miseráveis, de pessoas que vão passar fome, literalmente. Então, a justiça tem que ser muito ágil, rápida, para poder trazer de volta um equilíbrio. Não é? Por quê? Aí prejudicar é subjetivo. Alguém vai ter que perder. Se fez mau negócio, azar. Por isso que o comprador, isso, de regresso de quem vendeu. É. Tem. É. É. Vira debate, né? Então, não, pode falar, não tem problema. Mas, enfim, doutor, talvez a senhora esteja pelo terceiro, né? A senhora está pelo comprador do imóvel, né? Então, claro, lógico, então. Então, tá. Então, aí não perdeu, não. Exatamente. Só Aí nós vamos estabelecer uma discussão que não é o objetivo nosso. É verdade. Não pode se apaixonar pela causa, né? Perdeu, perdeu. Entendeu? Infelizmente. Ó, então o exequente, todo esse pessoal que eu falei para vocês, qualquer interessado de ofício, não é muito perigoso aí de ofício na execução. Quem pode ser executado? Executado a reclamada, obviamente, sócio, ex-sócio, já comentamos aqui, herdeiros dos sócios, né, se deixou bens ou não. Herdeiro também é uma situação complicada porque, segundo a legislação, vários artigos prevêem o quê? Até o montante da herança, né? CC. Uma das previsões é essa aqui. Cada herdeiro responde só até o montante da herança. Mentira. Aquele que for pego, ele precisa se ressarcir dos demais, e não do exequente. Então, eu sou herdeiro de alguém, recebi R$1.000, né, de herança. Só que na minha conta tem 100 mil. Bloqueou 50. Aí eu vou falar, não, mas espera aí, eu só peguei 1.000. Então eu quero 49 de volta? Não. O que falou o juiz? Cobre dos demais herdeiros. Ah, mas o total da herança não dá 50, dá só 20. Aí ele vai falar, cada um com seus problemas. Entendeu? É verdade isso aí. Isso é verdade, hein? Não é? Alguém aqui pode falar que não? Você acha que a Justiça do Trabalho vai devolver dinheiro em prejuízo ao exequente? Imagina. Dinheiro só entra, viu, senhores? Só vem. Não vai, não volta. Não volta. Dinheiro não volta.
Eventualmente um imóvel pode até cancelar penhora, isso eu já vi, já sofri isso, mas dinheiro, difícil. Então, executado várias pessoas aí. Agora, próximo passo aqui, cálculo. Por quê? Toda sentença é ilíquida. Toda sentença é ilíquida. Toda, porque todas derivam de ação de conhecimento. Mesmo os títulos executivos extrajudiciais necessitam de atualização para ser pago. Então, todo processo vai ter liquidação de sentença, ou seja, transformar em número. Três formas de transformar em número: cálculo, arbitramento, artigos. Hoje é tudo feito por cálculo. Não tem cálculo, não tem contador judicial. Todo o cálculo é feito pelas partes. Entendeu? Arbitramento e artigo, muito difícil. Arbitramento praticamente não existe na trabalhista. O artigo também não, praticamente não. O que é arbitramento? As partes nomearem uma terceira pessoa para fazer o cálculo. Não existe. Ou o juiz nomear uma terceira pessoa, não existe. Artigos, quando tem que se provar fato novo. Eventualmente, muito eventualmente. Entendeu? Por quê? O que é provar fato novo? Reclamante pediu comissão sobre vendas. Não falou base de cálculo nem o percentual. Ganhou. Como que vai calcular isso? Na execução, ele traz a base de cálculo e o percentual. Aí a parte contrária aceita ou contesta. Aí pode fazer instrução, etc. No cálculo, alguns detalhes práticos. Observem a sentença e a inicial. E a defesa. Quer ver, isso tem que ser feito não agora, mas lá na fase de conhecimento, né? 2 artigos importantes na fase de instrução processual. 128, juiz decide o processo nos limites da inicial e da defesa. 128 e 460. Então, o que é importante para nós aqui, em termos de cálculo trabalhista, levando em conta esses 2 artigos. CPC 460. CPC 460. Olha lá. Então, 128, 460. A inicial, muitas vezes, não é muito bem feita, com todo respeito aos advogados, de reclamantes. Entendeu? Aí chegou na fase de cálculo. Eu pela reclamada. Pelo reclamante também, às vezes cometemos alguns erros lá, né? Às vezes acontece. Por mais que a gente fique atento, faça a revisão, olha, acaba passando. Passou, não tem como consertar mais. Agora, se eu tiver pela reclamada, eu vou apontar o erro. Fase de cálculo. A inicial pediu o seguinte: hora extra. Doutor, hora extra. Hora extra. Hora extra, está na Constituição Federal, sétimo, 13º. Aqui está, limite de 8 horas diárias e 44 semanal. Certo? Então, o cálculo seria o seguinte: calcular tudo que passar de 8 horas de segunda a sexta, depois calcular tudo que passar de 4 no sábado e tudo que fizer no domingo. Aí eu somo tudo que passar de 8 de segunda a sexta, né? E depois eu somo de segunda a sexta 8 e mais o que trabalhou sábado e domingo e chego no limite semanal. Se o limite semanal passar de 44, eu tenho hora extra semanal. E o que passar de 8 de segunda a sexta, eu tenho hora extra diária. Somo os dois, dá o total de hora extra. Porque lá diz E. Certo aqui? Agora, a inicial pediu condenação da reclamada em pagar hora extra a partir da 8ª hora diária ou da 44ª semanal. Ou. A sentença deu ou. E transitou julgado. Eu entendo, com toda sinceridade, que quem deu essa opção foi o reclamante ou exequente. Quem opta é o executado. Então, eu posso escolher entre pagar as horas extras a partir da 8ª, de segunda a sexta, ou o que passar de 44 semanal, levando em consideração 8 horas de segunda a sexta, e mais sábado e domingo. Então, eu escolho pagar o menor. E não a soma dos dois. Porque deu ou. Aí uns falam, não, isso aí não tem nada a ver, porque aí somar tudo que fez,
e põe 44 e paga. Não, não é assim. Não é assim. Eu entendo firmemente que são dois cálculos. Um a partir da oitava, de segunda a sexta, e outro a partir da quarta hora de sábado, mais o domingo. Somando 8 de segunda a sexta, porque o excesso já coloquei no outro cálculo. Outra coisa também, pediu reflexos das horas extras em aviso prévio, vírgula. E lá no cálculo, ele calculou reflexo sobre aviso prévio e aviso prévio proporcional. Que hoje tem proporcional. 3 dias para cada ano. Sobre esse proporcional não foi pedido. E não está na sentença. Pediu reflexo sobre férias, vírgula. E no cálculo ele colocou sobre férias e sobre 1/3 de férias, o reflexo. Não, mas de 1/3 não tem, não foi pedido. Ele pediu reflexo do horário sobre FGTS, vírgula. E no cálculo ele calculou FGTS 50% e refletiu nos dois, as horas extras. Tem que tirar sobre 50%, não foi pedido. Não foi pedido, só foi pedido FGTS, vírgula. E no cálculo, vai lá, reflexos FGTS, reflexos em multa do FGTS. Mas não foi pedido. Não está na sentença? Mas aí teve um outro problema lá. Não foi pedido, mas veio na sentença. Tinha que ter embargado. Por que não embargamos? Por que não embargamos? Aí todo mundo falou, não sei. Não sei não. Por que não embargamos? Aí ele falou, por que você não embargou? Eu? Então agora eu vou fazer tudo sozinho, né? Bom, e deixa para lá, já foi, né? Deixa. Mas que é um erro, é. Tinha que ter embargado isso aí. Não é? De declaração, poxa. O que aconteceu? Bom, passou. Então, veja, o cálculo tem bastante detalhinho lá. Né? Para aumentar ou para diminuir. Se vocês deixam na mão de alguém que não conhece, ou fazem de qualquer jeito, aqui vai abrir uma diferença de 10, 20, 50, até mais. Indevidamente, muitas vezes. Então, precisa... Eu tenho uma advogada que faz cálculo para a gente há muito tempo. Eu procuro, assim, não vou refazer o cálculo, mas dá uma olhada ali. Tinha um outro. Essa está com a gente há uns 10, 12 anos, mas tinha um outro rapaz que eu achei uma coisa estranha um dia. Eu peguei um cálculo dele, deu lá o total, 85 mil. Pelo reclamante. Eu falei, fulano, não está pouco. Eu não sei, né? Só de bater os olhos aqui, mais ou menos por alto, acho que está pouco. Ele falou, não, então me devolve. Aí devolvi, ele falou, agora deu 120. Não, mas peraí, né? Ele falou, tá bom assim? Não é assim, tem que justificar isso aí, não é assim o que eu quero. Não, você não falou que estava pouco? Não, mas peraí, como você está fazendo isso? De onde você tirou? Não, vou conversar, vamos fazer uma reunião aí. Não, estou ocupado, só posso fazer reunião. Mas, meu amigo, como você está trabalhando? Acho que é meio no olhômetro, né? Agosto. Exatamente. Você quer uma... Nossa, assim, quantos são 2 mais 2? Quanto você quer que dê, né? Não é assim, entendeu? Então, cálculo, pessoal, fique atento no cálculo. No cálculo, muito juiz meio malucão aí, com todo respeito, né? É uma forma carinhosa de se dirigir ao juiz, entendeu? Né? Você pode chamar o filho de maluco, você é maluco, é uma forma carinhosa, né? Entendeu? Então, tem juiz malucão. Aí o juiz, o meio mais tradicional, traga o exequente seus cálculos. Aí trouxe. Né? Diga executada sobre os cálculos. Aí vai executado. Nomeie o perito fulano. Homologa o cálculo do perito. Esse é o caminho mais usual. De cada 10 laudos, 11 serão homologados. Agora, a variação disso. Traga o exequente seus cálculos. Trouxe. Eu estou esperando o quê? Diga o executado, né? Não. Homologou e bloqueou a conta. Depois falou, diga executada sobre os cálculos. Aí eu falei, excelência, mas já bloqueou? Ele falou, porque depende do valor, se for muito próximo, já supera essa fase. Se o seu cálculo for perto do dele, já está lá o dinheiro, né? Mas se for menos, o senhor devolve? Não, eu vou apreciar. Mas que isso?
Aí aquela velha história, bloqueio não é penhora. Outra modalidade, traga a executada seus cálculos. Opa, agora chegou a nossa vez, né? Traga a executada seus cálculos. Então, pumba, despacho. Já que trouxe, deposite em 48 horas. Agora você vai falar o quê para não depositar? Não, tá errado o cálculo? Não concordo? É irregular? Não tem, né? Eu fiquei quebrando a cabeça com isso aí. Vai falar o que agora? Deposite o valor que apresentou. Já que trouxe, deposite. Aí eu pesquisei tudo, não achei nada que pudesse. Não, falar o quê? Não está certo, não é. Não. Foi eu que fiz. Aí eu falei para o cliente, ó, tem que depositar isso aí. Ele falou, mas tem que já? Não tem que esperar o outro falar? Não, mandou depositar. Depois que depositou, diga o exequente. Porque se o exequente tem uma diferença pequena, ele aceita o que está depositado. Ele não vai brigar por pouca coisa. Já está depositado. Então você vê que tem várias modalidades. Então, muito cuidado com isso. Não é? Aí eles falam assim, mas não tem que ouvir a parte contrária? Não, porque aqui fala, elaborada a conta, o juiz poderá abrir as partes prazo. Porque esse texto foi feito quando havia contador judicial. Hoje não tem mais. Então, depois que uma parte traz o cálculo, é facultativo o juiz... tem mais uma outra modalidade de liquidação. O juiz colocou assim, nomeia o perito. Ué, então ninguém traz cálculo? Não, nomeia o perito. O perito trouxe o cálculo. Digam as partes sobre o cálculo do perito. Tem essa modalidade aí, entendeu? Então, cálculo, primeira coisa, observar bem a sentença, os detalhes, as vírgulas, porque isso modifica o valor lá. Certo? Segundo, cuidado com essas variações. Aliás, o cuidado todo agora é da reclamada, viu? Executada. Exequente está lá, só aguardando. A executada é que está sob risco de bloqueio de valores, veículos, imóveis e tudo mais aí. Fala aí, doutor. Pode contestar. Então, mas o problema é que o juiz também ele não sabe fazer cálculo. O juiz fez o mesmo curso que nós fizemos, a graduação em Direito. Então, ele também não sabe. Então, ele dá um chutão lá, pelo que ele acha. Aí prossegue, o processo segue. Homologou o cálculo? A senhora está por quem? Exequente. Fez o cálculo, apresentou. Não é que contestou, é que ele descobriu algumas irregularidades, porque, por exemplo, não sei se é o caso, mas, por exemplo, o cálculo do exequente não destacou parte previdenciária e fiscal. Muito comum isso. Outro detalhe, utilizou-se, não deduziu o que tinha que deduzir. Outro detalhe, alterou números. Fala na inicial que o salário era de R$1.000. Cálculo, saldo de salário, 3.000. Como é que o saldo de salário pode ser 3 vezes mais que o salário? Então, só de bater o olho, está errado. Exatamente, por isso mesmo. Se fosse a senhora, seria preciso, Exatamente. Então, então, às vezes o juiz, só de bater o olho, ele vê alguns erros. Não é que ele discorda, ele vê os erros. Então, ele pediu para corrigir só esses erros. Não é para refazer tudo de novo. Ele fala, refaça o tocante à correção monetária, destaque a parte previdenciária, a parte fiscal. Executado. Executante é a senhora. Isso. Não, o juiz pode. 765 de novo. Não é? O juiz... aqui 2 artigos que eu mostrei para vocês já, né? O 878, que é de ofício. De ofício, olha lá, de ofício. Então, a execução, ele impulsiona de ofício. Ele não precisa falar digo executado. Não, de ofício, olha lá, ex ofício, 878, corrija. Pronto, não é? Eu tive vários cálculos assim também. Não destacou o depósito recursal.
Porque o depósito de recursão hoje faz parte da execução. Então, tem depósito de recursão que o cálculo do exequente não considerou. Então, está cobrando e desconsiderando o depósito de recursão. Tem que considerar o depósito de recursão. Porque faz parte. Não é? Já está lá, vai liberar para o exequente. Antes liberava para a executada se pagasse o total. Hoje não. Então, tem alguns errinhos aí que pode ser corrigido dessa maneira, de ofício do juízo, né? Entendeu? Aí o juiz homologou o cálculo, expede mandado de citação. Na execução, é citação. E na fase de conhecimento, é notificação. Não é? Notificação. Então, aqui, execução, olha lá, mandado de citação do executado. E na fase de conhecimento, 841 fala em notificação. Aqui, pessoal, um detalhe. Ó, aqui fala notificação, olha lá, notificação aqui, né? Notificando-o. Então, fase de conhecimento, notificando-o. E fase de execução, citando, mandado de citação do executado. Aqui, de forma subsidiária, alguns usam o 475J. Dá um prazo maior, de 15 dias, caso não pague, vem multa de 10%. Isso é polêmico. Uns falam, não pode usar porque tem previsão expressa do 880. Outros falam, pode porque beneficia o empregado, né? Porque dá a multa para ele. Agora, o problema é o seguinte, muitos exequentes incluem a multa quando a citação foi pelo 880. O juiz mandou citar pelo 880, 48 horas. De repente, surgiu mais 10% lá no cálculo dele. De onde surgiu esse 10%? Né? Aí eu fui lá olhar, o que é? O 475J. Mas voltando ao processo, a citação não se deu pelo 475J, e sim pelo 880. Outro detalhinho aí que vai fazer uma diferençazinha. Se não percebe isso, a coisa começa a correr ali, lá no fim está pagando o dobro do que devia. Começa com 100 e acaba com 200 em poucos meses. Não é? Quer dizer, a voracidade do exequente também tem que ser contida. E também a executada também tem lá seus interesses, mas vamos tomar cuidado. Citou 48 horas ou 15 dias. Nesse prazo, espontaneamente, a executada pode oferecer bens. Não é? Oferecer bens. Como que oferece bens? Aí tem que dar uma olhadinha no 655, 649. Não, no 655 primeiro. CPC 655 é a ordem preferencial de oferta de bens. Então, primeiro, dinheiro, né? Veículos, bens móveis, imóveis, navios. Então, tem todo um rol de prioridades. Veja que o dinheiro vem primeiro. Portanto, qualquer bem que nessa fase a executada indicar, pode ter certeza, a conta vai ser bloqueada. Você pode oferecer o ex-empregado com um cheque sem fundo. Pagou o quê? A rescisão. O cheque sem fundo está na mão do ex-empregado, que traz para vocês. Doutora, eu trabalhei numa empresa, me mandaram embora, pedi a conta. O patrão me pagou a rescisão com esse cheque sem fundo aqui, ó, de 3.750. Dá para entrar com uma ação de execução desse cheque? Não. Não dá. Eu tenho uma promissória que o meu ex-patrão me deu quando eu saí, porque ele não tinha dinheiro e prometeu me pagar 10 mil depois de 60 dias. E ele assinou uma nota promissória para mim. Eu tenho como executar isso na trabalhista? Não. Por quê? Porque não está elencado no artigo 876 da CLT. Certo? Por falta de previsão legal. Não é? Posso executar uma duplicata? Piorou. Duplicata? Por que duplicata? Emitiu nota fiscal, por acaso? Não é? E se emitiu, por que emitiu, né? Começa uma coisa muito estranha. Posso executar um acordo feito no tribunal arbitral? Não. Por quê? Falta a previsão legal do 876. Ou seja, tudo que não está do 876, não pode. Aí vocês vão fazer o quê? O advogado lá pega o cheque sem fundo, a promissória, duplicata, sei lá que seja, faz uma petição inicial de execução de título executivo extrajudicial. E vai lá distribuir. Certo? Então faz o pré-CAT, vai distribuir, o distribuidor recebe. Recebe e uma curiosidade, marca audiência. Não é? Aí vocês vão lá na audiência. Chega lá e pergunta, proposta de acordo? Não. Defesa? Não, peraí, excelência, mas não é execução? Ele falou, aonde? Execução aonde? Execução depois, né? Por enquanto é conhecimento. Não, mas eu entrei com uma ação de execução. Então, mais alguma dúvida, doutor?
Ou podemos continuar? O senhor tem mais alguma dúvida ou podemos continuar? Não, só isso mesmo, né? O que aconteceu? Ele recebeu a minha petição como conhecimento, cognição. Né? E, como tudo é muito informal, rápido, etc., a coisa andou. Entendeu? Só que ele não entendeu é quem entrou com a ação. Né? Porque quem está respondendo sabe que está devendo mesmo. Né? E até gostou que virou ação de... Sim, entrar com uma ação de execução diretamente, sem passar pela ação de conhecimento. Primeiro título. Termo de ajuste de conduta firmado entre o MP do trabalho e uma empresa. Então alguém vai no MP do trabalho, denuncia lá a empresa, o MP do trabalho chama a empresa lá na sua sede, né? Através de um inquérito civil, que antecede a ação civil pública, faz um acordo com a empresa, de registrar, de pagar 13º, de pagar a insalubridade. Esse acordo chama-se termo de ajuste de conduta. TAC. Se a empresa não cumprir, o MPT pode executar diretamente, sem precisar fazer ação de conhecimento. Entendeu? Agora, tem outro título executivo extrajudicial, termo de acordo firmado na comissão de conciliação prévia no sindicato. Está em desuso. Por quê? Não é obrigado a passar pelo sindicato para entrar com a ação trabalhista. Mas ainda a lei prevê. Então, se algum dia vocês, pelo reclamante, ou pela reclamada, quiserem fazer um acordo, não é? E formalizar mais ou menos, leva no sindicato. Entendeu? Chega no sindicato, o sindicato lá marca uma data, entendeu? Pode ser formalizado por escrito, ou o reclamante pode ir sozinho lá e formalizar verbalmente. É marcada uma data de conciliação, as partes comparecem, fazem um acordo. Se não for pago, esse termo de acordo serve como título executivo extrajudicial, ou seja, pode ser utilizado para entrar com uma ação de execução diretamente na Justiça do Trabalho, pleiteando aquele valor. Entendeu? Então, agora, se esse termo de acordo ele é válido para quitar o contrato ou não, aí é uma outra questão, né? Outra questão. Mas que hoje, nessa tarde aqui, nós podemos afirmar que esse acordo serve como título executivo extrajudicial, isso é inegável. Entendeu? Então, são 4 títulos executivos, 2 judiciais e 2 extrajudiciais. Não tem mais nenhum. Tá certo? Vocês vão perguntar, então, posso executar um cheque? Duplicata? Promissória? Não. Eu entendo que não. Não é? Então, supor, o ex-empregado tem um cheque sem fundo do ex-empregador. O ex-patrão pagou. Não mereço os elogios que o Dr. Rui me fez, mas gostei dos elogios. Mas não mereço. Eu exerço advocacia há 23 anos, me formei aqui do lado na FMU, em 89, e ingressei na UAB em março de 90, e montei um pequeno escritório e venho com ele até hoje. E sempre dei aula em faculdade, curso, etc. E nos últimos 10, 12 anos, eu faço só trabalhista. No começo, praticamente fazíamos tudo. De 90 até 2000, mais ou menos, fizemos quase tudo. Mas de 2000, demos uma virada no escritório e passamos a fazer só trabalhista, reclamante e reclamada. No começo, foi um pouco difícil para se adaptar. Depois, a coisa pegou e ficamos só nessa área. E também ajustei meu direcionamento na área do magistério. Porque antes dava aula também de quase tudo. Comercial, civil, não sei o que, etc. Né? Então, em 2000 para cá, eu também ajustei ainda a aula só na área trabalhista. E aí, então, hoje eu adquiri um pouco mais de experiência em razão disso. Eu fico muito agradecido pelo convite, é muita honra estar aqui, diante do Dr. Alessandro, diante de vocês. Muito obrigado mesmo, a oportunidade para mim, muito importante, né, porque eu tenho que agradecer a Deus todo dia por ter me dado essa chance de ser advogado, de poder participar de audiência, de palestras, cursos. Para mim, um grande privilégio, eu me sinto muito privilegiado por ser advogado, por ter a possibilidade de participar da atividade profissional da advocacia. E toda vez que eu me apresento como advogado, eu me sinto muito honrado, eu me sinto muito realizado por isso, né? Fico muito agradecido pela oportunidade. E, de igual maneira, nessa tarde aqui. Vou falar de execução trabalhista. A execução trabalhista, pessoal, a meu ver, é a segunda parte de um processo trabalhista. Hoje,
as ações trabalhistas, todas elas, ou a grande maioria, ou 99% das ações trabalhistas, se iniciam com uma ação de conhecimento. Então, a ação de conhecimento é regra. Por quê? Quem reclama é o ex-empregado, que reclama verbas que ele não recebeu, e essas verbas que ele não recebeu não foram documentadas pelo então empregador. Então, para tentar receber essas verbas que o empregado não recebeu, que não estão documentadas, é necessário uma ação de conhecimento. Então, todo emprego de conhecimento, porque vai ganhar mais tempo para arranjar o dinheiro para pagar. Entendeu? Então, não pode. Acordo no tribunal arbitral. Fiz acordo no arbitral, não recebi. Posso executar na trabalhista? Não. Entendeu? Por quê? Dia de trabalho, para o empregado, é indisponível. Certo? Dia de trabalho, pelo empregado, é indisponível. Artigo 444 da CLT. Artigo 1º, 9.307, só pode fazer acordo de dias patrimoniais disponíveis. Vocês já foram no Fórum Trabalhista? Diversos fóruns têm um cartaz enorme do MPT. Trabalhador, não faça acordo no tribunal arbitral, é ilegal, cuidado. Não reconhece. Entendeu? Então, execução desses títulos todos não existe, serve só como começo de prova para poder reivindicar um direito numa ação de conhecimento. Só. Né? Então, começamos daí. Chegamos na execução. Uma execução muito interessante é chamada provisória. Provisória. Pelo reclamante, nós ganhamos a ação, total ou parcial. Alguém recorreu, ou os dois recorreram. Entendeu? Então, nós fomos pelo reclamante, saiu a sentença. Parcialmente procedente, ou procedente. Eu, pelo reclamante, vou recorrer, ou a reclamada vai recorrer, ou os dois vão recorrer. O importante é que tenhamos pelo menos um recurso, ou os dois, tanto faz. Juntou essa condição, eu, pelo reclamante, já posso executar isso aí. Entendeu? Como é que eu faço? Eu tiro cópia do processo, capa a capa, não é? Já aproveito, faço o cálculo de liquidação da sentença que eu ganhei total ou parcial, e faço uma petiçãozinha bem simples, pedindo o quê? A formação de carta de sentença com as cópias anexas para fins de execução provisória. 2. Requer seja homologado o cálculo anexo, após a manifestação da executada. Temos aqui para deferimento. Grampeia tudo, fura, protocolo. Posso? Ou digitaliza. E já pede, e lá na frente, já se entrou dinheiro, ou entrou algum bem material ou imaterial, se for dinheiro, já pede para empregado que entra com a ação, e só empregado entra com a ação, aliás, todo ex-empregado que entra com a ação, ele não tem documentos para provar o que ele está pedindo. Por quê? Porque o empregador nunca vai documentar a sua inadimplência perante o seu empregado. O empregador não paga algumas verbas devidas e não dá ao empregado um documento dizendo que ele não pagou. Simplesmente não se paga. Não se registra o empregado, não se paga hora extra, adicional noturno, insalubridade, por aí vai. E não se dá ao empregado um papel dizendo que ele tem aquele direito. Não se dá. Por que não dá? Porque se derem, o empregado futuramente vai usar isso contra o próprio empregador como prova em juízo. Então o empregador não documenta a sua inadimplência. Todo pagamento que é feito extra folha é feito em dinheiro, para evitar deixar rastro. Não é? Então nenhum empregador é louco de fazer DOC na conta do empregado para pagar uma hora extra por fora. Não é? Ninguém é louco de fazer um olerite para quem não está registrado. Então vocês vejam como toda a ação de trabalho começa com uma ação de conhecimento. E a ação de conhecimento, após ter a sua procedência ou para a sua procedência, segue na execução. Não é? Então a execução é a segunda parte. Agora, pode começar a ação diretamente com a execução? É possível. Aqui no 876 nós temos os títulos executivos trabalhistas. Ou seja, os títulos que justificam a execução. São 4 títulos. 2 são judiciais e 2 são extrajudiciais. Os 2 títulos executivos judiciais são a sentença que condenou a empresa, total ou parcialmente, e transitou em julgado, e a sentença que homologou um acordo em juízo e não foi pago. Entendeu? Então, 2 títulos executivos judiciais, sentença que transitou em julgado e sentença que homologou um acordo que não foi pago. Esses 2 títulos vão
surgir dentro de uma ação de conhecimento. Então, esses dois títulos devem ser antecedidos por uma ação de conhecimento. Então, não dá para executar diretamente uma sentença, porque nós não temos uma sentença na mão. Tem que formar a sentença. Como que forma a sentença? Entra com uma ação de conhecimento, leva o fato para o juiz, faz prova, né? Aí ele dá uma sentença procedente ou passivo procedente. Agora, nós temos mais dois títulos executivos extrajudiciais que é possível aí